Jesus, também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, nós glorificamos ao Senhor uma vez mais nessa noite. Verdadeiramente, se aqui estamos, a sua graça e a sua misericórdia nos tem alcançado, nos tem sustentado e nos conduz até este momento. O Senhor já tem alegrado o nosso coração nessa noite, com os louvores entoados, as passagens meditadas, e nós bendizemos ao Senhor pelo seu cuidado para com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Se esta misericórdia ela se apartasse de nós por um instante que fosse, nós deixaríamos de viver, mas a misericórdia se renova a cada manhã e estende-se de geração em geração, nos diz a palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Seremos muito breves nessa noite, igreja. Convido os irmãos a abrirem a vossa Bíblia juntamente comigo numa passagem conhecidíssima de todos nós, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo de número 15, para a nossa meditação nessa noite. Graças a Deus. João capítulo de número 15, a partir do verso 1, leremos até o verso de número 8 e depois o verso de número 16, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. João capítulo de número 15, verso 1 a seguir, o Senhor vai nos falar a respeito da videira verdadeira e os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Diz-nos assim o próprio Senhor Jesus naquele tempo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Verso de número 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de misericórdia e de bondade, diante da Tua presença, a Tua igreja se coloca neste momento, Senhor. Verdadeiramente o Teu servo já orou. Nós cremos, Senhor, no poder da oração, mas como sempre nós sentimos, ó Pai querido, as nossas dependências, as nossas necessidades, contemplamos a nossa pequenez diante da Tua glória, e assim como naquele tempo o profeta pronunciou, muitas vezes parece que vamos, Senhor, a ser consumidas, mas nós cremos na Tua misericórdia, que Tu és poderoso para tocar sobre os nossos lábios, e assim nos fazer ouvir a Tua voz, ó Pai, pois a Tua igreja tem sede da Tua palavra, e nós ansiamos aprender de Ti, em o nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém, e glórias ao nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar.
exalta o nome do Senhor com palmas. Aleluia, bendito e exaltado é o nome do Senhor dos Exércitos. Amados, este texto diante do qual nós estamos nessa noite é um texto de pleno conhecimento de todos nós. Não sabemos quantas vezes já ouvimos mensagens da parte do Senhor profundas de exortação, de fortalecimento, de encorajamento, de renovo da parte de Deus para a sua igreja, por intermédio dessa palavra. Mas nos é muito gratificante nós termos esta certeza de fé no Senhor, de que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. A palavra do Senhor, ela se renova cotidianamente. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, todas as vezes que meditamos, o Senhor, ele sempre nos traz algo novo, algo fresco para a nossa alma. O Senhor, ele sempre nos traz águas que jorram para a vida eterna, por intermédio do teu Espírito, e nos sacia pela sua palavra. Se nós formos meditar, amados, nós veremos que este texto ele se encontra já em um momento de exortações finais do Senhor Jesus para os seus discípulos. Quando Jesus ele conta aqui esta parábola, ele faz essa comparação, na verdade, comparando a si mesmo com a videira e aos seus servos com os ramos que estão enxertados nesta videira, os ramos que estão enxertados nesta árvore. Ele já estava em um momento após o qual já havia anunciado aos seus discípulos que convinha que o Filho do Homem ele fosse entregue nas mãos dos pecadores, que ele fosse crucificado e ao terceiro dia viesse a ressurgir, cumprindo todas as coisas da parte do Senhor. De maneira que, se nós formos meditarmos a partir do capítulo de número 14, no verso 1, nós vamos ver o próprio Cristo consolando aos seus discípulos nos seus momentos finais já aproximados. Ele dizia: olha, não se turbe o vosso coração, vós credes em Deus já, e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento final, o Senhor ele veio trazer uma profunda instrução para os seus discípulos a respeito da necessidade de nós frutificarmos na presença do Senhor, a respeito da necessidade de nós produzirmos frutos e bons frutos para o reino de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus ele dizia para os seus discípulos: olha, se a semente for lançada na terra e ela não morrer, ela fica só, mas se ela primeiro morrer, então a árvore ela haverá de gerar. O Senhor ele estava dizendo: olha, se eu vier do Pai até aqui, eu não morrer por vós, fico somente eu, permaneço eu com a minha glória, que eu estava junto do Pai. Mas agora, se eu morrer por vós, então a árvore ela haverá de germinar, e os seus ramos eles produzem frutos para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para entendermos, amados, que Cristo ele é a videira, nós precisamos saber que esta videira um dia ela foi plantada pelo próprio Deus, de tal sorte que o Senhor Jesus ele vai dizer: olha, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai ele é o agricultor, o meu Pai ele é o lavrador, e toda vara em mim, todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, ele tira, mas ele limpa todo aquele que dá fruto, para que ele dê mais fruto ainda. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E muitas vezes, amados, quando nós apenas meditamos desta forma, nós pensamos em uma árvore bem cuidada, e nós sabemos que o processo de poda, ele é um processo de separação entre o ramo e a árvore, entre o galho e a árvore, mas um processo de limpeza. Muitas das vezes ele precisa passar
pela estrutura deste ramo, ainda que ele não seja cortado por inteiro, mas ele passa pela estrutura, arrancando as impurezas, as ervas daninhas, que vão se abraçando, se apoderando e retirando o vigor daquele galho que está produzindo fruto. E o Senhor, ele dizia: olha, e assim também é aquele que está ligado em mim. O que não dá fruto, ele é tirado naturalmente, mas aquele que dá fruto é limpo. A palavra do Senhor vai nos dizer, por intermédio também do nosso irmão João, já quando ele escrevia a sua epístola lá no final, compreendendo a mensagem que Cristo lhe tinha passado, ele dizia: olha, filhinhos, vós sois de Deus, vós tendes vencido o maligno. Existem muitos que saíram de nós, mas eles não eram de nós. Se eles fossem de nós, eles estariam conosco, eles estariam frutificando, mas o ramo que não dá fruto, ele é cortado pelo lavrador. Ele não pode estar a enfraquecer a árvore, ele não pode estar a enfraquecer e a se nutrir daquilo que era para ser, para o que está produzindo na presença do Senhor. Mas aquele que produz fruto, ele também precisa de tratamento. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que estamos muito bem e não queremos receber a exortação de Deus, não queremos receber a correção de Deus, não queremos receber do Senhor a palavra que Ele nos envia. Mas se tu queres produzir fruto, se tu queres, amada irmã, se tu queres, amado irmão, produzir fruto para o reino de Deus, esteja preparado para receber com gozo a correção do Senhor, a palavra de exortação da parte de Deus. Esteja preparado para renunciar conforme a palavra do Senhor. Você não pode estar carregando as ervas daninhas. Aquilo que não é da videira não te pertence, aquilo que não está conectado em Cristo não é para estar junto de ti. O teu fruto precisa ser produzido conforme a árvore, e o primeiro fruto que o crente precisa produzir é fruto digno de arrependimento diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia, bendito e exaltado é o nome do Senhor dos Exércitos. E o processo, ele é contínuo. O ramo, ele dá fruto no tempo certo, e quem determina o momento de este galho, de este ramo, desta vara ela frutificar, não é o ramo de si mesmo. Quem determina é a videira, é o nutriente que advém deste ramo, que advém da videira para este ramo. E quem vai fiscalizar, quem vai olhar se está produzindo fruto no tempo certo, quem vai olhar se o crente ele está alinhado, se ele está produzindo bons frutos, é um Pai Celestial. Louvado seja Deus. E é por isso que Cristo, quando ele estava instruindo no início, quando o evangelista Mateus ele escreve o capítulo de número 7, ele começa falando-nos a respeito do juízo. Ele diz: olha, não julgueis para que não sejais julgados, a medida com que medides vos medirão a vós. Mas ele prossegue dizendo: olha, agora estáis atentos também. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. O lavrador, ele está avistando a cada dia o ramo. O lavrador, ele está cuidando da videira. A videira, ela é verdadeira. A videira, ela é santa. A árvore, ela é santa. As raízes são santas. E aquele que está ligado em Jesus Cristo precisa ser santificado para produzir bom fruto. Precisa receber a palavra, porque Cristo ele diz no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você ouve a palavra do Senhor e ela confronta com a sua vontade, não se preocupe, submeta-se à palavra, submeta-se à vontade de Deus.
saiba que este é um sinal do cuidado de Deus para contigo. Se o Senhor não visse mais em ti a oportunidade de frutificar, tu já teria sido cortado, irmã minha. E por isso esteja a receber a cada dia a instrução da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Se o ramo ele deixar de ser limpo, não tem jeito. As outras árvores, as parasitas, vão se achegando e logo ele não consegue mais produzir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, ele é bondoso. O nosso Deus, ele é fiel jardineiro, nos diz a palavra. Ele plantou esta vinha um dia o Senhor, ele plantou uma vinha. Nos diz o salmista no Salmo de número 80. E também nosso irmão profeta Isaías, quando ele escreve o capítulo de número 5, ele vai nos dizer que um dia o Senhor, ele plantou uma vinha chamada Israel. Ele escolheu as melhores sementes. O Senhor cuidou desta vinha e ela produziu frutos maus, ela produziu uvas bravas, as suas muretas elas foram derribadas, esta vinha ela foi passada. Mas também o salmista, quando ele escreve o Salmo de número 80, ele está fazendo uma oração ao Senhor por misericórdia. Ele diz: Senhor, resplandeça sobre nós a luz do teu rosto, e nós seremos fastos, e nós seremos salvos. Resplandece sobre nós a tua face, e nós seremos salvos. Toca, Senhor, toma o homem da tua destra, toma o teu filho amado, porque se ele for esta videira, nós nos alegraremos como ramos nele fixados. Se o teu filho ele for a videira, nós poderemos produzir novamente e nos alegrarmos diante do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Não tente se apartar da videira e pense que vai dar certo. Nós não estamos falando aqui de nós nos apartarmos de um irmão ou de uma irmã, nós estamos falando de nós nos apartarmos do Senhor. Se nós nos apartarmos da palavra, da posição em que o Senhor ele nos colocou. Porque muitas vezes nós nos engrandecemos também, amados. E se nós formos meditar a fundo na palavra, nós vamos ver que sequer nós éramos ramos dessa videira. A palavra nos diz que nós éramos angujeiro bravo. O nosso fruto ele era mau. A nossa conduta era para condenação. A nossa conduta ela era para o inferno, nos diz a palavra do Senhor. Tem gente que pensa que é bom demais e por isso está apartado do Senhor. Nós precisamos olhar para nossas misérias e reconhecer que nós estamos aqui pela graça de Deus. Se não fosse esta videira na qual nós fomos enxertados, que a mão de misericórdia de Deus semeou, plantou essa videira, louvado seja Deus, e nos enxertou. Ele foi lá, as feridas do Senhor, elas nos sararam. Esta videira ela foi ferida para que nós pudéssemos ser enxertados nela. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos saber que o nosso fruto ele precisa ser um bom fruto diante do Senhor. Louvado seja Deus. Porque a árvore ela é conhecida pelo seu fruto, nos diz a palavra. O evangelista Mateus também escrevendo o capítulo de número 5, se não me falha a memória, já o seu final, ele vai nos relatar as palavras do Senhor. E o Senhor ele advertia a respeito dos falsos profetas, capítulo de número 7, e ele diz assim: olha, não é todo que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E o Senhor ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. E o Senhor diz: pelo seu fruto os conhecereis. E não nos enganemos, nós também somos conhecidos pelo fruto que nós produzimos. Ou nós fazemos a árvore boa e o seu fruto bom, ou nós fazemos a árvore má e o seu fruto
mal, nos diz a palavra do Senhor. Não pode uma árvore dar 2 frutos, não pode uma fonte de água doce também jorrar uma outra espécie de água. Nós precisamos escolher: ou nós somos do Senhor, ou nós vamos estar fixados na videira e sermos cuidados pelo agricultor, pelas mãos do amado mestre, ou então nós seremos podados. E a palavra nos diz que o galho que é podado, se ele não estiver na videira, nada podereis fazer. O Senhor, ele diz: olha, mas assim como o ramo, quando é cortado da árvore, o galho cortado da videira, ele seca e colhem e lançam no fogo. Uma certa feita é algo que sempre mexe com o meu coração. Quando o Senhor Jesus, ele estava ensinando a respeito da natureza do crente, ele olhava para os discípulos e dizia: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal ele perder o sabor, se o sal ele for insípido, ele não cumprir a sua função, ele para nada serve. Ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas nós fomos escolhidos pelo Senhor, amados. Precisamos considerar que o Senhor nos chamou. Verso de número 16, ele diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Nós estávamos enxertados na árvore, nos ambujeiros, mas Deus, ele olhou-nos, ele diz: ainda existe esperança aqui. E o Senhor, ele nos tirou de lá e nos enxertou na videira, e ele nos quer produzindo frutos para o seu reino. Apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua epístola, ele vai nos falar a respeito da grande graça de Deus, e ele nos diz assim: olha, porque nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que em outro tempo não éramos povo, nós não tínhamos nome, nos diz a palavra do Senhor, mas agora o Senhor, ele nos nomeou, e nós somos chamados povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palmas bem alegre, glorifica o nome do Senhor. Que Deus, ele possa a cada dia continuar a abençoar a vida dos irmãos e das irmãs e lhes ensinar a sua vontade para a glória do seu santo nome. Coloque-se de pé.